Procissão de entrada. A ordem da procissão de entrada é acólito ou coroinha com a cruz processional, leitores posicionados de 2 a 2. Quando tem 3 leitores, posiciona-se 2 a 2 e o terceiro atrás, centralizado. Depois, ministros, coroinhas e o presidente da celebração. Chegando próximo ao presbitério, os leitores vão para a direita e os ministros para a esquerda. Coroinhas e acólitos, 2 para cada lado, e quando o celebrante e todos estiverem posicionados, faça-se a reverência ao altar. Depois, ministros e leitores podem se dirigir ao seu lugar no banco. A procissão de saída segue no mesmo formato da entrada. Após a bênção final, o padre saúda o altar e depois todos fazem a reverência juntos em frente ao presbitério e saem. Acólito ou coroinha com a cruz, leitores, ministros, coroinhas e o celebrante. Orientações para ir ao ambão. Após o canto do Glória, o padre faz a oração da coleta. Em seguida, inicia a liturgia da palavra. O leitor que faz a primeira leitura vai até próximo do presbitério, centralizado ao altar, faz a reverência e se dirige ao ambão para proclamar a leitura. Verifica se o microfone está ligado. Uma pequena luz verde acende quando está ligado. Então inicia a proclamação da leitura. A leitura deve iniciar com o nome do livro que será proclamado. Por exemplo, leitura do livro de Amós, ou então, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, e segue fazendo a leitura do texto. Ao terminar a leitura, o leitor se dirige novamente próximo ao presbitério e, juntamente com o salmista, ambos fazem a reverência ao altar, centralizados ao altar. Quanto ao salmo, o salmista ou a equipe de música canta o refrão e aguarda o povo cantar o refrão. Na oração ou canto do salmo, o salmista não pode erguer a mão para pedir a resposta da Assembleia. Depois, faz a primeira estrofe e o povo, juntamente com os músicos, faz o refrão. E assim por diante. Ao finalizar, o salmista e o leitor que fará a segunda leitura fazem a reverência junto ao altar. A leitura das preces é feita após a oração do creio. O celebrante fala a oração dos fiéis, então o leitor se aproxima do presbitério e faz reverência ao altar e se dirige ao ambão para fazer as preces. Inicia lendo a resposta e aguarda o povo repetir. Não erguer a mão para pedir a resposta da Assembleia. Depois, lê a primeira prece e o povo faz a resposta e assim por diante. Quando for ler as preces, não se fala, a resposta será. Lê-se direto a resposta. Por exemplo, Senhor, atendei a nossa prece. E aguarda o povo repetir. Depois lê a primeira prece e o povo diz a resposta. Depois a segunda prece e assim por diante. Ofertório.
Após a entrada do pão e do vinho, um dos leitores e um dos ministros, um de cada lado, posiciona um dos gasofiláceos na linha preta do corredor central. Após o término do ofertório, depois do padre fazer a oração sobre as ofertas, um leitor e um ministro, um de cada lado, leva os gasofiláceos novamente para a lateral. Orientações gerais. No momento da oração do por Cristo, com Cristo e em Cristo, que é uma oração feita pelo celebrante apenas, não é recomendado levantar as mãos. Pode-se ficar com as mãos juntas em posição de oração. Para a oração do Pai Nosso, pode-se erguer as mãos. Quanto à vestimenta dos leitores, será calça preta e calçado fechado. E usa-se a bata dos leitores para leitor e salmista. Pontos importantes a se lembrar. Nas preces, quando a gente for ler as preces, temos que prestar atenção se o padre já não ler a resposta da prece. Por exemplo, o Senhor, escutai a nossa prece. Se o padre ler essa resposta, o leitor das preces, ele já começa pela oração da prece. Não precisa falar a resposta porque o padre já falou. Se o padre não falar, aí o leitor lê, Senhor, escutai a nossa prece, e o povo responde, e daí o leitor começa com a oração. Nas preces, a quantidade de preces a serem escritas e rezadas devem ser no máximo 4. E elas seguem mais ou menos uma sequência. A primeira prece é pela igreja, né, pelo Papa, bispos, né, por toda a igreja. A segunda, por alguma necessidade mundial, a paz no mundo, das guerras, alguma necessidade mundial. A terceira, pela nossa paróquia ou pela comunidade. E a quarta é por um evento específico. Por exemplo, se for missa do dízimo, uma prece sobre o dízimo, uma prece sobre se for dos catequistas, se for envio, né, sobre o que está sendo enviado, se são ministros, coroinhas, acólitos e assim por diante. Então, são 4 preces somente. Na elaboração das preces, não copiar da liturgia diária, pois estamos rezando a realidade da nossa comunidade. Quando o leitor das preces chegar ao ambão e verificar que o lecionário está aqui ainda, fecha-se o lecionário, deixa-se no ladinho e posiciona a pasta das preces. Se o lecionário estiver fechado, só coloca no ladinho, posiciona a pasta das preces e faz a oração. O leitor das preces precisa estar atento qual é o celebrante. Porque se for o padre Fabiano, ele sempre lê os avisos. Então, a pasta das preces, que está juntamente os avisos, fica no ambão da palavra. Se for o Padre Osmar não lê os avisos. Então, o leitor leva junto a pasta para o banco, porque esse leitor das preces fará a leitura dos avisos junto com o Ministério de Música, lá no local do Ministério de Música. No início da missa, 15 minutos antes, os leitores são responsáveis pela dezena do terço, pelas vocações. Então, o leitor responsável para a oração da dezena do terço deve dirigir-se ao Ministério de Música e de lá fazer a oração da dezena do terço. Isso são 15 minutos antes de iniciar a missa. Todo leitor deve chegar na igreja
30 minutos antes do início da missa, para bem se preparar, visitar o Santíssimo, fazer a sua oração, se colocar à disposição e depois voltar, vestir a bata litúrgica e silenciar para uma boa missa. Leitor, ao ser convidado para proclamar a palavra na hora da missa, você vai receber a leitura no começo da semana. Então você deve ler a palavra, ver as palavras que são difíceis para pronunciar, estudar estas palavras. Se tiver a dúvida de como se pronunciar, pedir ajuda para o coordenador da equipe, ou para o coordenador da liturgia, ou mesmo para os padres. Então, tirem a dúvida da pronúncia. Faça a leitura orante para você saber o que essa palavra está transmitindo, porque você vai proclamar a palavra, você está emprestando a sua voz para Deus. Então, tem que ler com o sentido que essa leitura está trazendo. No momento em que o celebrante estiver proclamando o Evangelho, o leitor deve ficar de frente para o ambão. Mistério da fé. No final da consagração, a Assembleia levanta-se.